Olá, você confere agora as notícias e reportagens que estão em destaque no Senado. O senador Randolph Rodrigues informou na quinta-feira que já conseguiu um número mínimo de assinaturas de senadores necessárias para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar um suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. É necessário o apoio de pelo menos 27 senadores para que seja criada uma comissão parlamentar de inquérito no Senado. O senador Randolph Rodrigues informou em entrevista coletiva que o requerimento para a CPI do Ministério da Educação já tem essas 27 assinaturas. Ele espera conseguir ainda mais nos próximos dias. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e 2 pastores. Segundo denúncias publicadas pela imprensa que estão em investigação, eles estariam envolvidos em um esquema de cobrança de propinas para liberar para prefeituras recursos de projetos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Com a assinatura do senador Giordano, nós alcançamos a 27ª assinatura para agora sim protocolar o pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar a sequência de escândalos de corrupção que tem ocorrido no âmbito do Ministério da Educação. Nós vamos perseguir outras assinaturas para dar ao requerimento dessa comissão parlamentar de inquérito a robustez necessária para evitar quaisquer eventuais abordagens por parte do governo, por parte da base parlamentar do governo, de retirada das assinaturas. Não protocolaremos ainda no dia de hoje este requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aguardaremos pelo menos até a próxima terça-feira e eu espero alcançarmos até a próxima terça-feira as outras 3 assinaturas para ampliarmos a margem da comissão do requerimento, né? Então, alcançando essas outras 3, tendo 30 assinaturas, eu acredito que não terá risco mais para derrubada do requerimento de CPI. Para Randolph, é possível que a CPI seja instalada ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar que começa em julho. Mas o senador reconheceu que os trabalhos de investigação só devem começar em agosto, após o recesso. Ele defende que a CPI investigue não só as denúncias contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas também as suspeitas de irregularidades no FNDE. Há alguma dúvida de que houve um esquema tenebroso de tráfico de influência no âmbito do Ministério da Educação? Em pronunciamento no plenário, o senador Humberto Costa apoiou a criação da CPI. É dever constitucional do Poder Legislativo fiscalizar, investigar as ações do Poder Executivo. E, como tal, quaisquer que sejam os argumentos para que a CPI não se instale, tais como a proximidade da eleição, o avanço das investigações pela Polícia Federal, nada disso isentará o Senado Federal de se manifestar pela implementação de uma investigação. Pelas redes sociais, o senador Renan Calheiros disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai, abre aspas, exorcizar a malversação, fecha aspas. Para o senador Oriovisto Guimarães, no entanto, a CPI será um palanque pré-eleitoral. Eu defendi essa investigação e disse que naquele momento eu era contra por ser pré-eleitoral, por ser uma CPI que ia virar palanque. Aliás, a CPI nunca prendeu ninguém. As grandes operações como a Lava Jato não foi fruto de CPI. Elas aconteceram por iniciativa do judiciário, dos procuradores, dos promotores. E agora, instalar essa CPI agora, seu presidente me perdoe, mas chega a ser ridículo. Sabe o que me parece? Me parece aquele clínico geral, que estava tentando descobrir o diagnóstico para o doente, cujos especialistas já descobriram, já fizeram o diagnóstico, já estão operando o doente, já estão medicando, e o clínico geral quer fazer uma pesquisa para descobrir que doença ele tem. Também contra a CPI, o senador Marcos Rogérios disse que, abre aspas, não vai colar, que eles tentam acusar o presidente daquilo que tanto fizeram quando estiveram no poder, fecha aspas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que é preciso apurar os fatos de maneira rigorosa, garantindo o direito de ampla defesa e o contraditório. Afirmou ainda que o momento pré-eleitoral pode prejudicar o escopo de uma CPI, que deve ser isenta e ter o tempo necessário para a apuração a que se propõe. O fato de estar num momento muito próximo das eleições acaba prejudicando, sim, o trabalho dessa ou de qualquer outra CPI. Na noite da própria quinta-feira, Randolfo Rodrigues publicou no Twitter que o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, também assinou o pedido de criação da CPI, chegando a 28 assinaturas. Diante da resistência de governadores à proposta de zerar ICMS dos combustíveis com uma compensação financeira da União, lideranças do Senado discutiram mudanças na PEC 16. Na sexta-feira, o relator da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho, explicou 4 novidades que podem constar no relatório que ele pretende apresentar nesta segunda-feira. Vale Gás. O primeiro seria a elevação do valor do auxílio gás para o equivalente em dinheiro a 1 botijão por bimestre. Então, nós iríamos assegurar que toda família pudesse, a família vulnerável, a família pobre, ela pudesse ter acesso ao equivalente em dinheiro a 1 botijão a cada 2 meses. A estimativa dessa iniciativa é em torno de R$1,5 bilhão. R$1,5 bilhão para ampliação do auxílio gás. Auxílio caminhoneiro. A segunda proposta é a concessão de um auxílio de R$1.000 para os transportadores autônomos de carga, para os caminhoneiros, um valor estimado de 5,4 bilhões. Vai atender aproximadamente 900 mil caminhoneiros até o final do ano. Compensação, gratuidade e doses. A terceira iniciativa que nós estamos admitindo, que estamos construindo, é a compensação para atender a gratuidade aos idosos no transporte público coletivo urbano e metropolitano, prevista no Estatuto do Idoso. Essa iniciativa tem uma estimativa de custo de R$2,5 bilhões. Auxílio Brasil. E, finalmente, a medida que nós estamos cogitando e que estamos querendo avançar para poder incluir no nosso relatório é a elevação em R$200 em caráter emergencial no benefício do programa Auxílio Brasil. Essa iniciativa tem um custo estimado de 21,6 bilhões até o final do ano. Deverá contemplar a medida também, nós estamos ainda discutindo se é possível o relatório trazer algum mecanismo que possa assegurar a zerar a fila de beneficiários. O senador Carlos Portinho, que é líder do governo no Senado e autor da PEC 16, adiantou informações sobre essas possíveis mudanças logo depois da reunião de líderes em que elas foram discutidas. Possivelmente alterar, substituir essa compensação para os governos por medidas mais efetivas, que a gente tenha certeza que vão chegar na ponta com relação aos auxílios, né? Tanto o aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, auxílio gás, que são políticas sociais e muitas delas já em curso no país, né, sejam mais eficazes. Existe uma discussão sobre a possibilidade de aumentar em R$200, excepcionalmente, até o final do ano, o Auxílio Brasil, para que a dona de casa, aquele que está em casa e precisa gastar, seja na gasolina, seja no botijão de gás ou em algum combustível, energia, possa ter amenizado essa despesa. A ideia é que sejam todos os transportadores autônomos. O alcance que se discute é um voucher no valor de R$1.000, né? Isso teria um impacto no preço total do tanque.
né, talvez mais direto do que os governos zerarem o seu ICMS. Tem uma decisão, até o senador Mercedes Jesus, na reunião, colocou, de 2021, do STF, que entende que esses programas sociais estariam fora da questão eleitoral, e eu acho que o próprio governo e o próprio judiciário estão sensíveis a isso. Se as contas com o governo chegarem a um bom termo até o final da semana, o ideal é que entre em pauta na semana que vem, na terça ou na quarta-feira. Depende muito aí, sim, do relator e da sua equipe. Sobre o desafio de conter o preço dos combustíveis, o presidente do Senado disse acreditar que mudar a lei das estatais não é solução, mas ressaltou a função social da Petrobras e reafirmou sua confiança na conta de estabilização de preços, incluída no projeto de lei já aprovado pelo Senado. Não me parece que seja a solução diante de um problema casuístico, circunstancial, em função de uma guerra, do aumento do preço dos combustíveis, haver uma alteração numa lei concebida que foi dentro de critérios para poder se ter regras em relação às estatais para diminuir a interferência política e dar mais governança a essas empresas. Me parece que isso não é necessariamente uma solução para o problema que nós enfrentamos hoje. Por outro lado, a Petrobras, de fato, tem que cumprir a sua função social. O governo tem que compreender que não há dicotomia entre Petrobras e governo, porque é o governo que escolhe o seu conselho, consequentemente sua diretoria, define o seu presidente. A União é a principal acionista da Petrobras e tem o controle da Petrobras. Então não é essa dicotomia, é de fato inexistente. O que deve haver é uma comunhão de esforços para se entender até onde pode ir para poder conter o aumento do preço dos combustíveis, que não tem uma culpa determinada de alguém ou de algum ente. É uma circunstância mundial que está afetando também o Brasil, e o Brasil tem que ter formas inteligentes, sustentáveis, razoáveis de fazer essa contenção do aumento de preços. A conta de estabilização me parece uma medida inteligente, melhor do que qualquer tipo de interferência na governança, qualquer tipo de mudança de lei e de regra agora referente às estatais. Então, me parece que o foco principal do governo deveria ser a conta de estabilização. Mas, obviamente, que cada ente tem a sua percepção, nós temos que respeitar a independência entre os poderes. O Senado afirmou sua posição. Na quinta-feira à noite, foi sancionada a Lei Complementar 194, que limita a 17% ou 18% a cobrança do ICMS em combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O presidente Jair Bolsonaro vetou a compensação financeira para estados, que podem sofrer perda de arrecadação. A lei é resultado do projeto de Lei Complementar 18 de 2022, que foi aprovado pelo Congresso neste mês. Em 30 dias, o veto terá que ser analisado pelo Parlamento, podendo ser mantido ou derrubado. Na primeira audiência da comissão temporária que investiga a criminalidade na região norte, representantes de povos indígenas acusaram a FUNAI e o governo de omissão. Para eles, o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips não foi um fato isolado. Que país é esse que nós estamos vivendo, excelências? Que país é esse? Será? Quantos mais Brunos e quanto mais Dons tem que morrer? Todo mundo sabe, é público e notório que a diretoria da Univaja toda está marcada com a mesma marca que Bruno e que Dom. Temos que andar com segurança, temos que andar com carro blindado, temos que andar... Isso não é vida. Nós não estamos num país em guerra. O desabafo foi do representante da Procuradoria Jurídica da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja, diante de senadores das duas comissões, indigenistas e lideranças indígenas da região alertaram. Os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips não são casos isolados e refletem o aumento da criminalidade na região a partir de 2019. Em 2019, também foi assassinado um colaborador da Fundação Nacional do Índio por conta de suas atividades, Maxiel, nome desse colaborador que foi assassinado em 2019 na cidade de Tabatinga, por conta de suas atuações na fiscalização, não é? No combate às atividades ilícitas no interior da terra indígena Vale do Javari. Ainda antes da morte de Maxiel, as bases da FUNAI no interior da terra indígena, onde os servidores
ficam, né, durante um tempo fiscalizando, né, monitorando o que acontece dentro da terra indígena. Essas bases foram objeto de ataques a tiros seguidas vezes. As lideranças afirmaram que fizeram várias denúncias sobre a situação sem resultado e alertaram para a omissão do Estado no Vale do Javari. Segundo o presidente do Indigenistas Associados, foi essa omissão que provocou a saída do indigenista Bruno Pereira da FUNAI. Bruno talvez tenha sido a pessoa que percebeu mais rapidamente o que estava em curso e que segue em curso hoje na FUNAI, que é uma gestão absolutamente comprometida com o contrário do que deveria ser a missão institucional do órgão indigenista. Tá? Então, em várias frentes de atuação, e a política para índios isolados e de recente contato é uma delas, a atual gestão da FUNAI vem se mostrando comprometida não com os direitos indígenas e com aquilo que está na Constituição e com aquilo que deveria ser o seu trabalho, né? Mas com os interesses econômicos e os interesses dos setores que disputam a posse da terra com os indígenas e que querem ingressar nas terras indígenas e se apoderar dos recursos naturais. Dinheiro que nós recebemos de um parceiro e queríamos colocar à disposição da FUNAI justamente... Você pode detalhar sobre essa ação? Posso. A proposta consistia na doação, a Univaja doando para a FUNAI, se não me falha a memória, 1.300.000 e poucos mil reais, já que a grande questão era não ter recurso, e a ideia seria o quê? Se falta barco, está aqui o barco com gasolina. Se falta pessoal, está aqui um parente nosso, um parente indígena que veio da comunidade se voluntariar para dirigir o barco. O dinheiro continua na conta à disposição da FUNAI. Até onde me consta, nos bastidores, o presidente tinha manifestado que não tinha interesse porque é dinheiro de ONG estrangeira. E o resultado é esse: Bruno e Dom. O coordenador-geral de Índios Isolados e Recém-Contatados da FUNAI, que participava de forma virtual, foi questionado pelo senador Randolph Rodrigues sobre as providências tomadas pela FUNAI para combater o crime na região. A pergunta objetiva é: quantas ações de coordenação, de combate ao crime instalado no Vale do Javari, o senhor, como coordenador dos Índios Isolados, liderou? Quantas? Quantas dessas teve o apoio da Polícia Federal? Quantas dessas teve a participação do Exército? São 6 meses de atividade que eu estou aqui à frente como interino no cargo, mas o meu cargo atual é monitoramento de índios isolados no país. Dentro do Vale do Javari, todas as ações e ofícios que chegavam da Univaja ou de qualquer instituição, a gente encaminhava para a Polícia Federal e fazia as tratativas para as operações. Senhor Giovanni, deixa eu acho que talvez eu tenha tido problema de falar no vernáculo, no português. Deixa eu ser mais claro. A parte que o senhor é o coordenador, nós sabemos. Eu quero saber, assim, nesse período, seja 6 meses, seja 1 ano... O Bruno morreu, senador Nelsinho, licenciado do cargo dele, sem apoio institucional nenhum, coordenando ações com os povos indígenas de lá, para evitar o crime. O senhor está no cargo. O senhor está junto com a FUNAI. Eu quero saber quantas ações o senhor, à frente do cargo que o senhor está, representando o governo brasileiro, o Estado brasileiro, o senhor coordenou na região. Ou não tem crime nessa região? Clínicas particulares estão autorizadas a cobrar pela aplicação de vacinas contra a Covid. Uma medida provisória editada pelo governo revoga a lei que obrigava o setor privado a doar metade das doses adquiridas ao SUS e a não cobrar pela aplicação da metade restante. A lei que autorizou os estados, Distrito Federal, municípios e a iniciativa privada a comprarem vacinas contra a Covid-19 foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro no início do ano passado. Ela nasceu de uma proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no momento crítico da pandemia, em que a Anvisa ainda não havia aprovado o registro definitivo de vacinas. A lei permitiu que União, estados, municípios e empresas
contratassem seguros privados e assumissem os riscos por eventuais efeitos colaterais das vacinas. E isso abriu caminho para a entrada de novos imunizantes no país, uma exigência de fabricantes como Pfizer e Janssen. A lei também previa que laboratórios e empresas privadas que comprassem vacinas ficavam obrigados a doar 50% das doses para o Sistema Único de Saúde e a outra metade deveria ser aplicada de graça pelos laboratórios. A medida provisória editada pelo governo e que será analisada agora pelo Congresso revoga essa lei. Com a melhora do quadro sanitário, houve a revogação dessa regra. O que isso quer dizer na prática? Claro que isso ainda tem que ser apreciado pelo Congresso Nacional, mas já está em vigor porque é uma medida provisória. Isso quer dizer na prática que agora, com essa medida provisória, as entidades privadas vão poder adquirir vacinas e disponibilizar essas vacinas aos interessados. Claro que isso sem prejuízo da disponibilização das vacinas também no Sistema Único de Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização. Na coluna Momento Eco, você vê agora alguns destaques do programa Ecosenado deste final de semana. Criadas por um decreto nos anos 90, as reservas extrativistas foram a resposta institucional para a luta dos povos da floresta, que querem manter o extrativismo como meio de vida, mesmo diante da acelerada colonização da Amazônia. A luta dos seringueiros do Acre é a face mais visível deste movimento, sobretudo após a enorme repercussão internacional do assassinato do líder seringueiro Chico Mendes em dezembro de 1988. Mas, afinal de contas, o que é exatamente uma reserva extrativista? Reservas extrativistas são áreas de floresta protegida onde é permitido o uso sustentável dos recursos naturais. São habitadas por populações tradicionais que praticam a coleta de frutos da mata, borracha, óleos vegetais e sementes. A agricultura de subsistência e a criação de animais de pequeno porte também são permitidas. Existem hoje 96 reservas extrativistas no Brasil, ocupando 15,7 milhões de hectares do nosso território. A reserva extrativista Chico Mendes, criada no início dos anos 90 no Acre, foi uma das pioneiras deste modelo e concilia a conservação da floresta com o desenvolvimento sustentável de suas populações. Ainda na edição de junho do Ecosenado, no quadro Ideias Verdes, você vai ver como o trabalho de cientistas brasileiros pode revolucionar o enfrentamento às mudanças climáticas. Pesquisadores do Instituto de Química da USP estão cada vez mais próximos de usar o dióxido de carbono, um dos principais gases de efeito estufa, para produzir derivados do petróleo, como combustíveis ou plásticos. O melhor resultado até agora foi obtido com um novo catalisador à base de níquel, zinco e carbono. Mesmo em alta pressão, ele converteu o CO2 em monóxido de carbono, que depois vai gerar os produtos finais. Catalisadores são substâncias que promovem reações químicas entre duas ou mais moléculas e têm amplo emprego na indústria. Tudo isso e muito mais você vê em junho no programa Ecosenado, sempre aos sábados, 9 da manhã e 5 da tarde, e nos domingos, 8 da manhã e de novo às 5 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Até a próxima! Brasília recebe até domingo o Caminhão Museu com a exposição Itinerários da Independência. A iniciativa faz parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. O evento é idealizado pela Comissão Especial Curadora do Senado. Essas mulheres fizeram parte da história da independência do Brasil. Com o passar do tempo, foram esquecidas. Mas a exposição traz de volta a história e a importância de cada uma delas. São 8 personagens femininas que foram, de maneira mais forte ou menos forte, esquecidas, né? E que elas estão aqui porque elas, além de esquecidas, elas tiveram uma atuação política direta na independência. Os visitantes vão poder conhecer a história da independência do Brasil de ângulos diferentes, numa estrutura montada dentro de um caminhão que vai percorrer várias cidades do país. A gente começa
com as ideias que estão em circulação. Então são as ideias que estão em cima do caminhão, as bandeiras, né, os conceitos, democracia, república, revolução, tudo que está agitando ali naquele momento, os eventos. E tem 2 eventos principais que dão a partida para todo esse ciclo da independência, né, que é a Conjuração Mineira. Tem uma bandeira grande na frente do caminhão, com o Tiradentes, saudando a liberdade, e a Revolução de 1817, que aconteceu em Pernambuco, que são os 2 eventos que dão que dão um start nesse itinerário. Aí aqui embaixo a gente vai ter os vira-viras, são os personagens, as mulheres que lutaram na independência. Então a gente tem muitas guerras de independência e as mulheres que tiveram alguma atuação nessas guerras. A exposição conta com uma biblioteca, com material disponível ao público sobre o assunto. Eu acho um processo muito inovador para todos que ainda não conhecem a história e que não pôde estar lá. Porque nos livros você pode encontrar coisas que você não encontra na vida real, sabe? Essa é a minha opinião sobre isso. Na sala de cinema é possível assistir, com a narração de Chico Buarque, um vídeo sobre o sonho republicano, que conta como as ideias da Revolução Americana e Francesa desembarcaram no Brasil e ajudaram a formar o ciclo revolucionário da independência, que tem como base a República. Nessa sala de realidade virtual, as pessoas podem não só visualizar, como participar de cenas que marcaram a história da independência do Brasil. Essa cena, por exemplo, é do Conselho de Ministros. Eles estão reunidos no Rio de Janeiro para decidir como irão comunicar a Portugal que Dom Pedro não retornará ao país. Isso aconteceu dias antes da Declaração de Independência do Brasil. O Caminhão Museu é mais uma das iniciativas da Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Além da interação 3D que nós vamos oferecer, do cinema, dos vídeos, dos livros, nós temos uma parte muito especial, que é o lambe-lambe das mulheres, porque, na verdade, a história oficial não guardou lugar para as mulheres e elas tiveram parte nessa independência. Vocês veem aqui os bastidores de como a independência se processou. Veem passagens da independência que foram apagadas esses 200 anos. Como foi mostrado aqui a participação das mulheres. Por exemplo, se fala muito que temos um patriarca da independência, né, o José Bonifácio. Nós tivemos uma matriarca da independência, que foi Dona Maria Leopoldina. Foi Dona Maria Leopoldina que aconselhou o Conselho de Ministros, que recebeu as cartas das Cortes de Lisboa, recomendando o retorno do príncipe, e aconselhou veementemente, e Dom Pedro, obediente como era, né, aconselhou veementemente Dom Pedro a romper os laços com Portugal. E assim o fez. A exposição fica em Brasília até domingo. O horário é das 9 da manhã até as 10 horas da noite. O caminhão está estacionado em frente ao Museu da República e a entrada é gratuita. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.